Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Eu sou o professor Diego Abreu e eu sou o responsável pelo desenvolvimento e pela condução das atividades aqui no canal. Peço a vocês, caso vocês tenham interesse, caso vocês curtam o conteúdo que aqui está sendo apresentado, que vocês deem o seu joinha, que vocês curtam este vídeo e que vocês também considerem compartilhar este vídeo com amigos, com pessoas do seu círculo de convivência que também tenham interesse neste conteúdo que aqui está sendo veiculado. E também peço a vocês que vocês se inscrevam aqui no canal para poderem impulsionar o trabalho que aqui eu tenho tentado realizar. Hoje a gente vai dar início a uma série de vídeos que eu intitulei de Biblioteca da Brasilidade. Nesta série eu vou buscar apresentar e discutir com vocês uma série de livros de relevo na literatura brasileira e que desempenham uma dupla função formativa do nosso país. Eles contribuem, eles ajudam a formar a nossa literatura no sentido estético, no sentido linguístico, no sentido intelectual e também desempenham um papel formativo da identidade e do sentimento de nacionalidade brasileira, do sentimento de brasilidade. A obra que dá início, que inaugura essa série de vídeos, ela possui méritos em ambos esses aspectos que eu destaquei. Do ponto de vista literário, essa obra ela consegue articular de maneira formidável um senso de humor fino, elegante e aguçado, com uma crítica dura e férrea aos setores da sociedade brasileira que vendem o fracasso, a miséria do nosso futebol, da nossa seleção de futebol, do nosso escrete, como uma espécie de um símbolo, de uma metonímia do fracasso da civilização brasileira como um todo. E essa articulação, ela se dá sobre o pano de fundo de um domínio, de um apuro linguístico absolutamente impressionante, produzindo um texto que ao mesmo tempo é elegante, sofisticado e também é popular, é um texto acessível. Porém, como eu falei antes, o papel formador dessa obra vai além do universo literário. Essa obra ela também é um grande grito de defesa e de afirmação da brasilidade, não apenas no aspecto futebolístico, desportivo, mas também é uma defesa e uma afirmação de todos os pilares, de todos os elementos, de todos os tijolos constitutivos da nossa nação. A obra que vai inaugurar esta série de vídeos é a obra A Pátria de Chuteiras, que foi escrita pelo nosso saudosíssimo Nelson Rodrigues. Nelson Falcão Rodrigues nasceu na cidade de Recife em 1912, filho do deputado federal Mário Rodrigues e da dona Maria Esther Falcão. Nelson foi o quinto filho de um total de 14 irmãos. Nelson Rodrigues mudou-se para o Rio de Janeiro aos 4 anos de idade, instalando-se no bairro de Vila Isabel, na zona norte da capital carioca. Aos 13 anos de idade, Nelson iniciou sua carreira jornalística no jornal Amanhã, que foi fundado pelo seu próprio pai, o deputado Mário Rodrigues, trabalhando nesse jornal como repórter policial. Em 1932, Nelson, contando com a ajuda do seu irmão, o jornalista Mário Filho, começou a sua carreira jornalística no jornal O Globo, assumindo a titularidade do caderno de cultura do jornal. Em 1940, Nelson Rodrigues casa-se com a dona Elza Bretanha. E em 1945, ele se transfere para o jornal Diários Associados, de Assis Chateaubriand, onde ele começou a escrever o seu primeiro folhetim, intitulado Meu Destino é Pecar. Em 1950, Nelson migrou para o jornal A Última Hora, de Samuel Weiner, iniciando seu projeto de maior sucesso, a série de contos intitulada A Vida Como Ela É.
Na TV Globo, em 1967, Nelson também integrou a bancada do programa Grande Resenha Esportiva Fast, a primeira mesa redonda futebolística da TV brasileira. Após sofrer durante décadas com problemas de natureza cardíaca e respiratória, Nelson Rodrigues vai a óbito em dezembro de 1980. A produção artística e intelectual de Nelson Rodrigues é volumosa, sobeja e multifacetada, abrangendo numerosas obras no terreno musical, jornalístico, literário e cinematográfico. Porém, ganha relevo nesse tesouro produzido por Nelson Rodrigues a sua produção teatral, sendo Nelson considerado o precursor do teatro moderno brasileiro e o fundador de um subgênero trágico, a assim denominada tragédia carioca. O teatro de Nelson Rodrigues é tradicionalmente caracterizado pelos estudiosos do tema como um exemplo de realismo, por expor de maneira desabrida, de maneira explícita, a sujeira e a hipocrisia da sociedade carioca do início e da metade do século XX. Contudo, diferente do realismo hegemônico no século XIX, o texto de Nelson já se encontra embebido em uma aura, em uma atmosfera moderna, afastando-se, assim, da obsessão realista pelo descritivismo minucioso e também das doutrinas pessimistas e cientificistas do realismo do século XIX. Merecem destaque na exuberante produção teatral de Nelson algumas peças. A peça Vestido de Noiva, considerada uma das obras-primas do autor, mescla uma crônica crítica a respeito da hipocrisia nos costumes da sociedade carioca com um jogo de cenas e de perspectivas mentais muito bem construído e muito sofisticado, apresentando ao espectador uma visão ao mesmo tempo intercalada e concomitante de três planos distintos: o da memória e do delírio da personagem Alaide e o plano da realidade. Outra peça importante, outra peça altaneira na obra de Nelson Rodrigues é a peça intitulada Anjo Negro. Ela é marcada também por uma trama dinâmica, e essa peça ela traz uma narrativa bem interessante, muito bem amarrada a respeito de problemas raciais e também de problemas sociais, os quais são abordados de uma maneira muito mais inteligente e de uma maneira muito mais elegante do que, infelizmente, se costuma fazer atualmente. A obra de interesse deste vídeo, A Pátria de Chuteiras, foi publicada em 2012 pela editora Nova Fronteira, sendo uma espécie de reedição de uma obra anterior, que era intitulada A Pátria em Chuteiras. A obra apresenta uma compilação de crônicas acerca de nossa seleção de futebol, escritas pelo autor durante o período em que este trabalha como jornalista em diferentes veículos da imprensa carioca, sendo tal produção realizada em um período histórico dourado para o nosso escrete brasileiro, as décadas de 1950, 1960 e 1970, momento em que o futebol nacional despontava como um grande elemento de união e de identificação do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, a seleção emergia como um grande símbolo desse processo de redescobrimento do Brasil. Inúmeros são os elementos dignos de destaque, de nota, no conjunto de crônicas que são compiladas na obra A Pátria de Chuteiras. Um desses elementos de natureza literária é a qualidade e a sofisticação do humor, da jocosidade que é empregada na escrita rodriguiana. E essa jocosidade, esse humor, eles, na escrita rodriguiana, eles vão além do seu papel como um recurso meramente linguístico, um recurso meramente literário. Eles funcionam, eles desempenham um papel de arma, de instrumento de combate
na materialização da crítica que Nelson Rodrigues dirige aos seus colegas jornalistas da época, que se dedicavam diuturnamente a realizar um trabalho de difamação e de calúnia em relação à nossa seleção de futebol tão gloriosa e tão vitoriosa nos tempos de Nelson Rodrigues. E, fazendo isso, também conseguiam, por consequência, caluniar e difamar toda a sociedade brasileira, num esforço metonímico de utilizar esse suposto fracasso no futebol, fracasso do futebol brasileiro, como uma forma de simbolizar o fracasso da nossa nação como um todo. Um exemplo fino do humor belicoso e patriótico de Nelson Rodrigues pode ser encontrado na crônica Narciso às Avessas, em que o autor se vale de uma representação jocosa, exagerada, caricatural de um amigo de infância, para poder construir uma imagem também jocosa, também ridícula, do brasileiro anti-Brasil, chamado por ele de um Narciso às Avessas. A crônica nos diz assim: suponhamos que Honestauro vai a um aniversário na sua rua. Lá, a propósito de que ou de nada, ele brama: eu sou uma besta. Sou um quadrúpede de 28 patas. Vocês entendem? Podia ser um quadrúpede de apenas 4 patas, mas fez questão de acrescentar-lhe mais 24. Novamente perguntarão vocês: é maluco? Nada de fazer-lhe esta injustiça. E pelo contrário, tem uma sanidade de cambachirra. Ele fala assim como brasileiro. Em suma, é um Narciso às avessas que cospe na própria imagem. Dirá alguém que será um caso único. Mentira. Único, vírgula. Na verdade, tremo ao vê-lo porque sinto, na sua figura, um símbolo nacional irresistível. Além da fineza e da elegância, do senso de humor, da jocosidade crítica presente nas crônicas de Nelson Rodrigues sobre a nossa seleção brasileira, outro elemento digno de nota na sua obra e que ganha contornos ainda mais incríveis, ainda mais formidáveis nesta obra que está sendo analisada aqui, né? A Pátria de Chuteiras, é o manejo, a capacidade genial que Nelson Rodrigues tem de operar, de articular linguisticamente o nosso idioma do português brasileiro, de modo a construir um texto que seja, ao mesmo tempo, extremamente preciso, extremamente elegante, mas que também seja um texto acessível, um texto popular, um texto que possa, ao mesmo tempo, servir como base para análises de natureza acadêmica, científica, linguística e também pode alimentar a leitura popular nos pontos de ônibus e as discussões de bar a respeito do nosso futebol. Há um trecho na crônica, O Homem Formidável do Brasil, que eu creio ser representativo dessa genialidade literária de Nelson, em sua capacidade única de popularizar e de tornar acessível, tornar palatáveis as mais densas reflexões. O autor assim nos diz: o que se faz na Europa é uma imitação de vida, ao passo que nós vivemos de verdade, e repito, nós vivemos a vida em todas as suas possibilidades e consequências. Numa simples jogada, nós pomos uma carga de vontade, de caráter, de personalidade, de invenção que o europeu sequer compreende. Eu diria ainda que nós também vivemos o futebol, ao passo que o inglês, ou o tcheco, o russo apenas o joga. Há um abismo entre a seca objetividade europeia e a nossa imaginação, o nosso fervor, a nossa tensão dionisíaca. Além dos inúmeros méritos de natureza literária, de natureza estética, a obra que aqui está sendo analisada, de Nelson Rodrigues, também tem um grande mérito de natureza política de apresentar uma defesa firme
e incondicional de um dos elementos mais importantes na construção da nossa identidade brasileira, da nossa brasilidade, que é a nossa seleção de futebol, que representa um símbolo de algo que é maior, que é mais importante, que é o futebol brasileiro, que é uma escola específica, uma escola soberana, uma escola singular de se praticar, um jeito especificamente nosso, brasileiro, de se praticar esse esporte, que é o esporte mais popular em todo o mundo. Então, quando a gente observa a defesa que é trazida por Nelson Rodrigues a respeito do futebol brasileiro, a gente consegue perceber claramente que essa defesa ela vai além, ela transcende apenas o aspecto desportivo, sendo também uma defesa cultural e uma defesa quase que antropológica, filosófica, metafísica do homem brasileiro. Por um lado, como um tipo diferente de ser humano, né? Um tipo diferente de homem do ponto de vista antropológico, histórico e cultural, e também do homem brasileiro como um tipo melhor, não no sentido humanista, porque no sentido humanista todos nós somos filhos de Deus e todos somos iguais, mas no sentido moral, o homem brasileiro como um homem que dispõe de uma série de atributos morais que não são disponíveis, que não são verificáveis em outros tipos de civilização. Mais especificamente, nas obras de Nelson Rodrigues, o Nelson Rodrigues ele faz essa comparação com a civilização europeia, que eram os nossos grandes rivais no futebol, no período no qual Nelson Rodrigues escreve. Um trecho ilustrativo, representativo desse esforço, protagonizado por Nelson Rodrigues, de valorização do escrete nacional e, por conseguinte, do futebol brasileiro, ele se encontra no exemplo, no pequeno trecho que eu destaquei aqui para vocês agora, que foi retirado da crônica Utopia Fatal. Assim Nelson nos diz: em futebol, como em tudo mais, o craque é decisivo. Evidente que os 11 são indispensáveis, mas o que leva público e faz bilheteria é o craque. Eu diria que no time de Pelé só ele existe e o resto é paisagem. Em 62, já os europeus faziam o seu coletivismo. Pois bem, pois o nosso Mané, com um piparote, desmontou todo o coletivismo do inimigo. Num instante, a estrutura do futebol solidário esfarelou-se. Na Inglaterra, na Alemanha e por todo o velho mundo, o tal coletivismo é mais plausível e explica-se. Lá há uma miséria de talentos individuais. E como a robustez sobra, baseia-se o futebol em correrias delirantes e obtusas. Aqui, não. Não há um brasileiro, vivo ou morto, que não tenha na sua biografia uma velha pelada. Agora mesmo, no aterro, de vez em quando, desponta um craque nas peladas que lá se disputam. A meu ver, a teoria do Chiró apresenta 2 defeitos. Primeiro, é inexequível. Segundo, é indesejável. No dia em que desaparecerem os Pelés, os Garrinchas, as estrelas, enfim, será a morte do futebol brasileiro. E além disso, no dia em que desaparecerem as dessemelhanças individuais, será a morte do próprio homem. Como deve ter ficado evidente na leitura do trecho que a gente acabou de realizar aqui agora, para Nelson Rodrigues, a potência, a riqueza da individualidade brasileira, ela se contrapõe à frieza e à esterilidade do jogo coletivo, coletivista do europeu. Isso, obviamente, vai além das 4 linhas do campo de futebol e também se perfaz na própria distinção que existe entre o homem brasileiro e o homem europeu a partir dos olhos de Nelson Rodrigues. O homem europeu, é caracterizado justamente pela sua falta de individualidade, pela sua homogeneização dentro de um coletivo, dentro de uma massa, no qual ele se torna apenas um membro de uma coletividade.
Em contrapartida, o homem brasileiro, ele se sobressai, sendo o grande símbolo, o grande emblema dessa potência individual do brasileiro, a figura do craque dentro de um jogo de futebol. É aquele indivíduo cuja habilidade, cuja riqueza técnica consegue desestruturar, consegue, em alguma medida, desorganizar e reorganizar toda a estrutura tática de uma partida de futebol. O craque é aquele elemento dentro do jogo de futebol que introduz o elemento da riqueza individual, que introduz o elemento que transcende aquela racionalidade tática da organização dos times dentro de uma partida de futebol. Quando a gente faz uma articulação entre essa visão do Nelson Rodrigues e grandes ideias, grandes diretrizes fundadoras do nosso pensamento social brasileiro, a gente percebe que, em alguma medida, Nelson Rodrigues ele propõe uma inversão, uma reviravolta naquela tese muito conhecida do Sérgio Buarque de Holanda a respeito da natureza cordial do brasileiro, o brasileiro como um homem cordial. Apesar de o Sérgio Buarque de Holanda não ter atribuído a esse aspecto da brasilidade um valor que fosse absolutamente negativo, outros autores que se basearam nessa caracterização de Holanda, como por exemplo o José Murilo de Carvalho, ou então o Roberto da Mata, eles radicalizaram o aspecto negativo dessa cordialidade do brasileiro e utilizaram esse aspecto como uma chave de explicação para o suposto fracasso da civilização moderna aqui no Brasil. Esse fracasso, essa dificuldade do brasileiro conseguir implementar aqui em terras tropicais as institucionalidades características da civilização moderna europeia se deveria justamente a essa individualidade exacerbada, essa natureza demasiadamente emocionada, demasiadamente personalista do brasileiro. Em grande medida, o que Nelson Rodrigues faz com essa tese, que é uma tese tradicionalíssima da sociologia brasileira, é justamente produzir essa reviravolta, entendendo esse aspecto individualizante, esse aspecto personalíssimo, essa riqueza, essa potência individual do brasileiro, como um dos elementos mais ricos, como um dos elementos mais positivos, mais alvissareiros do homem brasileiro, como uma das suas maiores qualidades, sendo justamente essa uma das razões por que Nelson Rodrigues imputa à civilização brasileira um estatuto mais elevado em comparação com a civilização europeia. A razão por que o nosso futebol também se mostraria aos olhos de Nelson Rodrigues, e é o que é a realidade, um futebol não apenas de melhor qualidade, mas também um futebol mais interessante do que o futebol europeu. A gente consegue perceber claramente essa visão se consignando na escrita de Nelson Rodrigues no texto, nesse trechinho aqui que eu vou ler para vocês agora. Olhem Pelé, examinem suas fotografias e caiam das nuvens. É, de fato, um menino, um garoto. Se quisesse entrar no filme de Brigitte Bardot, seria barrado, seria enxotado. Mas reparem, é um gênio indubitável. Digo e repito, gênio. Pelé podia virar-se para Miguel Ângelo, Homero ou Dante e cumprimentá-los com íntima efusão. Como vai, colega? Além da defesa incondicional do nosso Screte Canarinho, da nossa seleção de futebol, o esforço de Nelson Rodrigues de valorização da identidade nacional, de valorização do futebol brasileiro e, por conseguinte, de valorização do homem brasileiro, de valorização do Brasil, também se dá por uma outra via. Ela se dá também a partir da crítica férrea, da crítica dura, dirigida por Nelson Rodrigues a muitos de seus colegas jornalistas, e não apenas os jornalistas, que se dedicavam diuturnamente, cotidianamente, ao esforço de vilipendiar, de difamar e de construir a nossa seleção de futebol e, de maneira metonímica, todo o nosso país como um fracasso.
Essas pessoas eram chamadas de maneira jocosa por Nelson Rodrigues de abutres, vira-latas, urubus, hienas, quadrúpedes e por aí vai, sendo direcionado a elas todo o humor ácido, toda a jocosidade contundente de Nelson Rodrigues. Como nós podemos ver no trecho que eu vou apresentar para vocês a seguir, que foi extraído da crônica Coices e Relinches Triunfais. Assim nos diz Nelson Rodrigues: amigos, o meu personagem da semana é o cronista Patrício, que foi à Inglaterra. Pois bem, saiu daqui bípede e voltou quadrúpede. Desembarcou no galeão soltando em todas as direções os seus coices triunfais. Por aí se vê que o subdesenvolvido não pode viajar. E repito, não pode nem ultrapassar o Meyer. A partir de Vigário Geral, baixa em nós uma súbita e incontrolável burrice. Não há, nas palavras acima, nenhuma piada. Faço uma casta e singela constatação. Ponham o inglês na lua e na árida paisagem lunar ele continuará mais inglês do que nunca. Sua primeira providência será anexar a própria lua ao Império Britânico. Mas o subdesenvolvido faz o imperialismo às avessas. Vai ao estrangeiro e, em vez de conquistá-lo, ele se entrega e se declara colônia. Apesar de dirigir de maneira mais centrada, de maneira mais contundente e de maneira mais recorrente a sua crítica e a sua jocosidade aos seus colegas do jornalismo esportivo, Nelson Rodrigues tinha muita clareza a respeito do fato de que essa crítica, dirigida mormente aos seus pares, também poderia ser legitimamente estendida a outros setores da sociedade brasileira. Vejamos agora um pequeno trecho que eu destaquei da crônica de Nelson Rodrigues intitulada Tristíssimo Brasil. Imaginem vocês que sustentamos há muito tempo a seguinte tese: o europeu é viril, mas leal, ao passo que o brasileiro é bruto e desleal. Vejam vocês que bela imagem fazemos de nós mesmos. Pois bem, e domingo, um dos nossos convidados pôs nas nuvens o futebol europeu, a educação europeia, a polidez europeia, a correção europeia. E então aconteceu o seguinte: resolvi fazer a defesa do Brasil e do brasileiro, mas não imaginei, Deus me livre, que estava cutucando com a vara de cutucar a ira da quase totalidade dos companheiros. E, de fato, é muito difícil elogiar o Brasil no Brasil. É muito difícil elogiar o brasileiro entre brasileiros. Além de suas incomensuráveis contribuições no âmbito literário e também no âmbito político, Nelson Rodrigues brindou o pensamento brasileiro no século XX com uma categoria de natureza científica que exprime com raríssima felicidade, com raríssima precisão, o sentimento e a percepção que o brasileiro médio tem de si, especialmente quando ele se compara com indivíduos oriundos de outras nações. Tal categoria é a categoria do complexo de vira-lata. Nelson Rodrigues, ele anuncia essa categoria em uma de suas crônicas que estão contidas na obra que aqui está sendo analisada. Se eu não estou enganado, é na crônica O Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Se estiver errado, depois eu coloco aqui o nome certo embaixo para vocês. O autor ele diz: por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Em uma outra crônica, denominada O Belo Milagre das Vaias, Nelson Rodrigues ilustra de maneira absolutamente formidável como que o complexo de vira-lata se manifesta corriqueiramente no comportamento do brasileiro médio. Não somos os melhores, afirma um cronista machadiano.
E não sendo os melhores, e sendo os ingleses sim, nós os derrotamos. Como se não bastasse a vitória brasileira, ainda infligimos aos campeões do mundo um ignominioso olé. Mas eis o que eu queria dizer. No segundo tempo, um dos visitantes fez uma coisa que, em futebol, é a vergonha inapelável e eterna. Atrasou do meio de campo. Ao meu lado, na tribuna de imprensa, o botafoguense Serginho explodia em arroubos. Como eles atrasam bem, com que tranquilidade. Por aí se vê que admiramos mais os defeitos ingleses do que as virtudes brasileiras. Com essa breve discussão a respeito da noção do conceito de complexo de vira-lata forjado por Nelson Rodrigues, eu encerro este vídeo que foi dedicado à apresentação, à exposição e à discussão a respeito da obra A Pátria de Chuteira, do mesmo autor, de Nelson Rodrigues. Eu recomendo a vocês vivamente que vocês façam a leitura cuidadosa e a leitura dedicada desta obra, assim como a leitura de toda a produção teatral de Nelson Rodrigues e, de maneira mais atenta, de maneira mais voraz, que vocês façam a leitura das obras Vestido de Noiva, Anjo Negro e Viúva, porém honesta. Novamente eu peço a vocês, caso vocês tenham gostado do conteúdo que eu apresentei, que vocês curtam este vídeo, que compartilhem com pessoas que possam estar interessadas e que se inscrevam aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos. Agradeço muito a audiência e, acima de tudo, viva o Brasil!